Então, como eu disse, eu quero esclarecer o que acontece hoje, o que o mundo inteiro fala e muitas vezes a maior parte do mundo não sabe o significado. Páscoa significa passagem, que vem do hebraico pesar, que significa pular além da marca, passar por cima ou popar. Esse é o significado da palavra no hebraico Páscoa. Poupa esse, poupa essa, poupa esse, passa por cima dele, pula ele, não mata ele não. Para os judeus foi a passagem da escravidão para a libertação. Então, os israelitas, eles habitavam no Egito como escravos há 430 anos. Então, Deus, na sua misericórdia, planejou a libertação, providenciou a libertação dos israelitas. Mas todos deveriam obedecer às ordens divinas. Não tem como ser liberto e abençoado em desobediência. Então o Senhor determinou como ele salvaria os israelitas desta escravidão. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus com seus respectivos primogênitos. Cada família devia tomar um cordeiro, pegar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, deveriam sacrificá-lo e as famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre si. E isto aconteceu na noite em que Deus libertou o povo lá do Egito. Então essa é a história. Eu vou pedir que você abra a Bíblia em Êxodo capítulo 12, que fala disso aqui que eu estou falando. Êxodo capítulo 12. Vamos ficar em pé para a leitura desse primeiro texto? Nós temos muitos textos para ler, porque a gente precisa fazer as coisas com entendimento. A gente não pode fazer as coisas porque as pessoas estão falando que é isso e aquilo, as pessoas se enganam. O mundo anda enganado em relação às coisas de Deus. Êxodo capítulo 12. Foi nesse momento aqui, nesta noite, que Deus disse o que ele queria que o povo fizesse. Todos acharam o texto? Se acharam, digam amém, por favor. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão e nas casas em que o comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Que Deus abençoe você. Vamos sentar. Então preste atenção, lá no Egito,
assim como no Brasil, tinha várias cidades, vários estados, né? Então, lá no Egito, tinha uma cidade chamada Gósen. E nesta cidade ficavam os israelitas, as pessoas que pertenciam ao povo de Deus. Querendo ou não, existem o povo que pertence a Deus e o povo que não pertence a Deus. Essa é uma realidade. Mas Deus não fechou a porta para quem não é de Deus fazer parte do povo dele. Agora existem regras, existem normas. Então o Senhor disse assim: eu ouvi o clamor, as orações, como Deus está ouvindo as orações da igreja hoje. Tudo isso que está acontecendo aí são respostas às orações da igreja, não de uma pessoa especificamente, mas a oração do povo de Deus. Então esse povo aqui escravizado não aguentava mais essa escravidão e começou a clamar a Deus. Aí Deus ouviu, Deus preparou Moisés. E Moisés foi o porta-voz de Deus para o povo, assim como os pastores são porta-vozes de Deus nas igrejas, na vida das pessoas. Aí Deus falou para Moisés: olha, amanhã eu vou tirar o meu povo daí. Porque Deus fala com a gente. Às vezes as pessoas vão a Maria, vão a tantas coisas, podendo ir diretamente para Deus. Então, quando a gente fala com Deus, Deus ouve e Deus responde. Aí Deus falou para Moisés: olha, você vai mandar o povo fazer o seguinte: cada família vai pegar um cordeiro, vão matar esse cordeiro, vão separar o sangue do cordeiro e vão colocar, olha só que interessante, nas vergas das portas de cada casa, o sangue do cordeiro. Eles pintaram os portais das casas. Por quê? Porque quem estava com as portas marcadas com sangue, o anjo da morte, o destruidor que ia passar naquela noite, ao ver as portas marcadas de vermelho, de sangue, o destruidor ia pular aquela casa. Ele passaria por cima daquela casa. Está entendendo? Por isso Páscoa. Pular. Passar por cima. Poupa. Se o anjo destruidor ver que a porta está marcada de vermelho, ele vai pular esta casa. E o que aconteceu foi que na cidade de Gósen, ele teve que pular, passar por cima de todas as casas que estavam marcadas de vermelho. Você entendeu isso? Então eles deviam aspergir a parte do sangue do cordeiro, sacrificado nas duas ombreiras e na verga da porta de cada casa. Nós não lemos, mas o resto do capítulo 12, não é para ler agora, você vai ver que o anjo tinha essa ordem de Deus. O povo recebeu a ordem de Deus para que não morresse. Como? Marcando as portas das casas com sangue do cordeiro que eles comeram na noite anterior à libertação. O anjo recebeu uma ordem: aonde tiver vermelho, não matem ninguém, passe por cima. Pulem aquela casa, poupem aquela gente. E assim, quando o destruidor passasse por aquela terra, ele não mataria os primogênitos das casas que tivessem o sangue aspergido. Significa que quando eles foram lá para o palácio, lá para a cidade central do Egito, não tinha nenhuma porta marcada de sangue. E o anjo tinha a ordem do céu para acabar com cada primogênito daquela casa. Com isso, o primogênito do faraó morreu. Aí, as pessoas que não entendem Deus, que não conhecem a Bíblia, sempre quando a pessoa fala assim: ah, mas isso é injustiça, é porque ela não conhece Deus, ela não conhece a palavra de Deus. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos
da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque não tivesse outra forma de distinguir israelita dos egípcios. Não porque Deus falou assim, olha, para não haver confusão, quem é e quem não é, faz isso. Não, essa não foi uma ação de fraqueza, e sim de didática. Por quê? Porque Deus já queria treinar o seu povo, ensinar o seu povo que a salvação vem pelo sangue. Já treinando o povo de Deus e a igreja que a salvação só vem pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que é o Cordeiro de Deus. Entende isso? Páscoa não tem nada a ver com coelho, ovo ou chocolate. Isso aí é uma jogada de marketing comercial para vender bombom. Não sei de onde tiraram isso. Pelo menos podiam ser mais coerentes. Cenoura da Páscoa. Não é? A cenoura da Páscoa. Aí todo mundo ia comprar uma cenoura, botar uma coisa e dar, olha que feliz Páscoa. Agora eu não sei por que coelho. Para mim, uma vez me deram uma explicação tão horrível. É porque o coelho é um reprodutor. E eu falei, rapaz, cada vez mais tu fica enrolado nas tuas explicações. Nada a ver, gente, nada a ver, nada a ver. Como também não tem nenhum pecado a gente comprar um bombom e dar hoje para as pessoas. Eu estou recebendo bombom, chocolate. Mas não venha me dizer porque é por causa da Páscoa. Venha, olha, eu lhe amo tanto que eu estou lhe dando de presente um bombom garoto, um da Copenhagen. Estão anunciando um da Copenhagen aí, muito bom. Eu ainda não provei não, olha, já estou definindo que já é bom pela imagem, pela descrição. Então não vejo pecado a gente comprar um bombom e presentear, mas não associe isso à Páscoa, porque não tem nada a ver. E ontem no nosso churrasco aqui, eu falei para alguns irmãos, nós temos a obrigação de explicar, mesmo que a pessoa não aceite, nós temos a obrigação de explicar. Não podemos ficar com cara de paisagem, vendo as pessoas se dirigindo a um abismo e a gente fala assim, mas ela quer ir para lá. Não, eu tenho que falar, olha, tem um abismo aí. Quer que eu te ajude? Olha, a gente tem essa obrigação, porque Deus vai cobrar isso de nós. Então nós vimos o significado da Páscoa. Presta atenção aqui, por favor. Tem gente já com os olhinhos quase fechados. Nós vimos o significado da Páscoa para os judeus. Então agora nós vamos ver o significado da Páscoa para os cristãos. Então para o judeu foi a passagem da escravidão para a libertação. Da Páscoa para nós cristãos. Qual é o significado da Páscoa? Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem da morte para a vida. E vida com Cristo. Estão entendendo? Para o israelita era da escravidão para a libertação. Para a igreja, para o cristão, desde o momento que Jesus nasceu e veio a esse mundo, a Páscoa é a passagem da morte para a vida e vida com Cristo. E nós vamos ver isso lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2. Vamos lá abrir, Efésios 2. Efésios capítulo 2. A Páscoa para nós é a passagem, porque Páscoa significa passagem, pular. Então é a passagem, é o pulo da morte para a vida. Porque em Efésios capítulo 2, ajuda quem está do seu lado aí que está com dificuldade, que precisamos ler a Bíblia, precisamos ler a palavra. Efésios capítulo 2. Acharam? Vamos lá. Ele, que está escrito aí? Vos deu vida, estando vós nos vossos pecado mata. A humanidade está morta
é uma figura de linguagem, porque como é que ela está morta se ela fala, se ela come, se ela bebe, se ela ri? Mas é morta espiritualmente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes, ou seja, antes a gente andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora... Então, pessoas desobedientes estão mortas espiritualmente no pecado da rebelião a Deus. Entre os quais, versículo 3, entre os quais também todos nós, ninguém pode falar mal do outro. Nós, a igreja, não podemos falar mal de quem não faz parte da igreja e quem não é de Deus ainda, porque nós éramos assim, nós vivíamos assim. Então, no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos... E éramos por natureza... Essa semana, num dos grupos que eu faço parte, deu uma briga com esse negócio de filho de Deus, e teve um filho da ira lá que ficou revoltado porque alguém falou que nem todos são filhos de Deus, são criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Mas qualquer um pode se tornar filho de Deus. Então, essa é a descrição da gente antes de pular da morte para a vida. Agora, olha o versículo 4. Olha que coisa bonita. Versículo 4. O que está escrito aí na sua Bíblia? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estamos nós em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a soberba grandeza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Assim como Israel passou da escravidão para a libertação, nós passamos da morte para a vida. Então hoje nós vivemos e nós conseguimos dominar nossos pensamentos. Não podemos evitar os pensamentos, eles vêm na cabeça de todo mundo. Eu penso bobagem, como todo mundo. Ser santo não significa não pensar bobagem, significa vencer os pensamentos. Significa ter domínio sobre os pensamentos. Não, isso não é do Senhor, isso não agrada ao Senhor. Quando a gente está morto nos nossos pecados e delitos, os pensamentos nos dirigem. Então, por exemplo, estou casado há 38 anos. Eu olho para a mulher, eu penso bobagem, é lógico que eu penso, mas, sabe, não é isso aqui que me guia, porque eu sou uma nova criatura. A minha vontade da carne não prevalece. Eu tenho vontade? Eu tenho vontade. Você tem vontade. Não venha dizer que não, porque tu é mentiroso se você falar que não. Você pensa bobagem? Você pensa bobagem. Mas a diferença é que a pessoa vendida nos seus delitos e pecados, a pessoa fraca, a pessoa morta, ela faz o que lhe dá na carne. E nós que passamos da morte para a vida, nós não fazemos o que dá na carne, nós fazemos o que o Espírito Santo manda a gente fazer. Entende isso?
Tem mais. Para nós, Páscoa é a passagem de uma vida de pensamentos vaidosos, vida sem entendimento, vida alienada de Deus, para uma vida santa, separada e agradável ao Senhor. Onde está escrito isso? Nessa mesma carta do apóstolo Paulo, só que agora no capítulo 4, versículo 17. Então nós estávamos mortos, recebemos vida. Então a pessoa que continua fazendo o que dá vontade na carne, o homem casado que deu vontade de adulterar, ele adultera, esse cara não é um cristão. Ele não passou da morte para a vida. Ele é dominado pelas vontades sexuais, carnais. Ele é dominado pelos pensamentos obscenos. Porque a pessoa que saiu da morte para a vida, ela está viva, ela tem o controle da coisa. Não, isso não. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não concordo com isso. Estão entendendo? Então vamos ver agora que a Páscoa também é passagem de uma vida dos pensamentos, das futilidades, das inutilidades. Veja Efésios 4,17. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, criaram a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então aqui é a descrição das pessoas que ainda não pularam de uma vida de pensamentos vaidosos, inúteis, fúteis, de uma vida sem entendimento da palavra, de uma vida alienada de Deus para uma vida santa. Olha o versículo 20, olha o que acontece quando existe Páscoa de verdade na vida da gente, a gente pula desta situação que já lemos para essa aqui. Versículo 20, mas... Foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvidos e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Vamos lá, até o 32, já. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vosso entendimento, e vos revestais de novo homem criado segundo Deus, justiça, retidão e procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, olha só, Páscoa significa nos transformar de mentirosos em pessoas que falam a verdade. Fale cada um a verdade com o seu, porque somos membros, dependemos um do outro. Versículo 26. Quando a gente realmente vive a Páscoa, a gente pula de uma vida de ira, de raiva, sabe, de rancor, para uma vida em, poxa, vamos consertar isso. Não é que a gente não fica irado. Se você falar que não fica irado, você é um mentiroso. Nós nos iramos no trânsito. O marido se ira com a mulher se ira com o marido. Os pais ficam irados com os filhos de falarem 1000 vezes a mesma coisa e os filhos não aprenderem. Assim como os filhos também ficam irados, porque os pais também não são flor que se cheira. Não vem dizer porque você é pai, que eu sou pai, gente, sou pai e avô. Então hoje eu estou tratando a Olivia muito diferente das minhas filhas, porque pai é uma coisa horrível. Não é não? Pai é horrível. Pai acha que é o dono da verdade, o pai acha que não erra, o pai é isso. Não, o pai erra. E Paulo foi tão sábio que falou assim, olha, pai, vocês que irritam seus filhos, maneira aí, porque... Então, a gente se ira assim. Mas quando há Páscoa na nossa vida,
quando há uma passagem de uma vida fútil, inútil, errada, alienada, o pensamento obscurecido, a gente, mesmo que a gente ire, a gente não deixa virar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 anos, 5 anos, 10 anos, um coração sujo e fechado. A gente vai querer reconciliar. Até o momento em que a outra pessoa diz assim, olha, larga do meu pé que eu não estou afim de... Aí você tem que respeitar. É isso que eu estou fazendo. E é isso que a gente tem que fazer. Você ensina, você fala, você mostra, você chama. A pessoa não quer, você tem que respeitar. Mas você tem que deixar a sua vontade, mas com o teu coração limpo. Versículo 27. Olha só que coisa horrível. 27. Nem deixe para o diabo. Ele que cuidava não foste mais. Antes trabalha fazendo com as próprias mãos o teu bom, para que tenha com que eu diga o necessitado. Não saia da vossa boca. Para aí, você que fala palavrão, você que está me vendo aí, fala palavrão, e diz que é palavrão gospel. Não saia da vossa boca, porque se na sua boca ainda tem palavrão, você não pulou dessa vida errada para a vida santificada. Se você fica irado, você não passou da vida errada para a vida correta em Cristo Jesus. Você está entendendo? 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e por isso gritaria. Por isso que eu reprovo nesses shows gospel essas gritarias, essas histerias, porque a palavra de Deus está dizendo que quem passou desta vida errada para uma vida com Deus não entra nessa de... Isso é histeria, é gritaria, e isso entristece o Espírito Santo. E o Espírito de Deus na palavra diz, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes... para convosco benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso é Páscoa, gente. Isso é Páscoa. Passar de uma vida errada para uma vida correta em Cristo Jesus. Páscoa é passar da morte para a vida. Vamos ver o terceiro. Para nós, Páscoa é a passagem de uma vida velha para uma vida nova. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. É o que vai acontecer com a Helena hoje. A Helena vai ser sepultada. Não é você não, Helena, é a outra Helena. Não é você não, Helena. Você já foi sepultada. Então hoje a Helena vai ser sepultada pelas águas do batismo. Romanos 6, versículo 4. Todos acharam? O que diz aí na sua Bíblia? Os dois sepultados com ele na morte do batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela compaixão, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo é uma figuração, é um simbolismo de uma sepultura, as águas batismais. Então, quando nós estivermos lá atrás e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou sepultando Helena no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ela volta à superfície, é uma nova criatura. Ela tem que andar em novidade de vida. Porque isso é Páscoa. Porque não adianta eu viver o dia da Páscoa só nessa data que a gente está hoje. Eu tenho que viver isso 365 dias no ano. Não é? Eu tenho que viver, eu tenho que andar em novidade de vida
365 dias do ano. Eu acho que está precisando mais um pouquinho de som. Eu estou começando a aumentar minha voz aqui, já está começando a arranhar. Estão entendendo? Vamos lá, 2 Coríntios 5,15. Tem mais um texto que eu quero falar sobre essa vida nova. Essa vida nova que significa eu morri para tudo que era ruim. Eu morri. 2 Coríntios 5,15. E eu morri porque ele morreu por mim. Entende? Acharam? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Vamos ler? Já. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Gente, olha só, Páscoa. Não é eu viver para mim mesmo. E olha que eu tenho um monte de vontades que desagradam a Deus. Mas é viver para Ele, porque Ele morreu por mim. Então, o que é a Páscoa? Jesus morreu e ressuscitou. Por quê? Para que eu possa morrer e ressuscitar e viver para Ele. Então, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo... E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, e aí que muita gente não entende. Quando a gente morre e nasce de novo, a partir deste momento, eu não posso mais ver, eu não consigo mais ver o fulano como fulano. A Helena não pode ser mais vista como a Helena. Ela vai ser vista como uma menina filha de Deus. Porque algo aconteceu na vida dela. Algo aconteceu na vida dela porque Deus fez isto acontecer na vida dela. E olha o versículo 17. Agora lê assim com gente que o Brasil fez 5-0 na Alemanha. Vai. Versículo 17. Já. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Isso é Páscoa, gente. Você continua vivendo numa vida errada. Falando palavrão. Adulterando. Mentindo, odiando, irando, você não passou da vida, da morte para a vida e nem da velha vida para uma vida nova. Porque não adianta a gente passar da morte para a vida e na nova vida viver uma vida velha. Tá entendendo? Pô, não tem sentido. Para que esse sacrifício? Muita gente entra seco no batistério e sai só molhado. Ele não passou da morte para a vida e a vida velha não ficou debaixo d'água. Ele não está interessado em viver uma vida nova em Cristo Jesus. E o último texto. Para nós, Páscoa é a passagem do estado de criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus para o estado de filhos de Deus. Quem não obedece a esta ordenança do Senhor Jesus ainda não é filho, é criatura. Onde que está escrito isso? João capítulo 1, versículo 12. Então você tem a obrigação de quando alguém perto de você falar que todo o mundo, toda a humanidade é filho de Deus, você fala assim, não é isso que a Bíblia fala. A palavra de Deus não fala isso. Você tem todo o direito e eu vou respeitar você falar o que você quiser. Só que eu tenho a obrigação de falar para você que a palavra de Deus não diz isso. Se você é uma nova criatura. Você tem essa obrigação.
João capítulo 1, versículo 12. Páscoa é a passagem do estado de criaturas criadas à imagem e semelhança para o estado de filhos de Deus. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, para um pouquinho. Esse receber é ouviu, convidou, abriu o coração, falou para ele entrar, perguntou o que é para fazer, como é para fazer. Isso é receber. Isso é receber. Fora isso, você não recebeu nada. Você não abriu sua vida para Jesus reinar. Então vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ora, se todo mundo é filho de Deus, então por que João escreveu isso aqui? O que João está dizendo é assim, se você abrir o coração para Jesus, você vai receber o poder de ser filho de Deus, porque você ainda não é. É tão simples. Mas sabe por que as pessoas as pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus? Primeiro, ela não quer ser filho, ela não quer não ser filha de, ela não quer deixar de ser filho de Deus. Primeiro, ela quer ser filho de Deus. Segundo, ela não quer cumprir as exigências que Deus falou para ser filho dele. Terceiro, é ignorante de pai, mãe, avô, tio, bisavô das escrituras sagradas. Não lê a Bíblia. E ainda quer debater assuntos teológicos e bíblicos. Versículo 13. Mas de Deus. E o Verbo e habitou cheio de graça e de verdade. E vimos glória como do unigênito do Pai. Entenderam? Entenderam? Quem entendeu? Diga amém. Então não é assim, eu acordei hoje e falei assim, estou com uma vontade de ser crente. Eu acho os crentes tão legais, oram por mim. Hoje eu vou ser crente. Não funciona assim. Isso é a obra de Deus. Para a Helena falar isso, a Helena veio sendo observada, o comportamento dela, a vontade dela. Gente, é uma adolescente, a gente tem que dar. Né? A gente tem que dar, como é que se diz? Compreender que tem gente velha aí no evangelho fazendo um monte de bobagem. Então, não podemos esperar ninguém sair desta dimensão para ser batizado. Nós temos que ser batizados nessa dimensão. É lógico que nós vamos errar, a Helena vai errar. A Helena vai desobedecer a mãe, o pai, mas a Helena, se ela está tomando essa decisão por direção de Deus, ela vai ouvir Deus e quando ela errar, ela vai chegar, mãe, pai, olha, eu pisei na bola. Ou seja, vocês estão ganhando uma filha que Deus trabalhou para ela tomar essa decisão. Foi Deus quem influenciou. Então ela está sendo observada lá no espaço criança. Aí uma que eu acho que é muito crítica, semelhante a mim, para ela falar o que ela falou da Helena, é porque eu creio que a Helena realmente está com o coração no reino de Deus. Então, eu quero concluir antes da gente ceiar. Eu quero dizer que a Helena, ela está morta, conforme a gente leu, nos seus delitos e pecados. Então, vai haver uma Páscoa para Helena. Ela vai sair desta morte para a vida. Helena vai viver. Helena vai começar a viver uma vida com Deus. Em segundo lugar, eu quero dizer que a Helena também, como toda pessoa morta nos seus delitos e pecados, a Helena está cheia de pensamentos vaidosos, não tem nenhum entendimento correto de Deus e está alienada de Deus. Mas isto vai mudar, porque o pensamento dela agora vai ser o pensamento que Deus quer,
o sentimento dela vai ser trabalhado para ela sentir o que agrada a Deus. Então a vida dela vai mudar, os pensamentos vaidosos dela vão ser retirados. Isso é Páscoa, fora, diferente disso, é religião. Isso aqui que eu estou falando é Páscoa. A Helena hoje está vivendo uma vida velha, apesar dos seus 15 anos, né? É uma vida velha, mas vai receber uma vida nova. A Helena hoje é uma criatura criada à imagem de Deus, somente. Mas Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ela, como criatura, ouviu a mensagem e ela falou, poxa, eu quero isso para a minha vida. Então ela agora vai se tornar filha de Deus, porque ela recebeu a palavra, ela recebeu o evangelho, ela recebeu Jesus e ela recebeu o poder de ser filha de Deus. Isso é Páscoa, tá entendendo? Não é bombom, não é ovo de Páscoa, não é chocolate, não é o coelhinho. E o coelhinho, eu acho tão feio, né? Ele é tão feinho. Eu estou usando o diminutivo, porque quando a gente fala um diminutivo, é aquela coisa assim amável, né? Ele é tão feinho, coitado. É aqueles dentinhos para fora, assim, né? Mas tem gente que acha tão bonitinho. Acho que foi por isso que colocaram o coelhinho da Páscoa. Ou porque o coelho ele tem uma facilidade de pular, e Páscoa é pular, passar por cima, e o coelho passa por cima das coisas, né? Deve ser. Não dá para a gente entender. Hã? Tem lógica, tem que ter alguma lógica, só que não tem nenhuma verdade nisso. Tem lógica, mas não tem verdade bíblica, né? Vocês entenderam o que é Páscoa? Páscoa é isso aqui, gente. Então, como é que eu posso desejar feliz Páscoa para alguém que não está vivo, para alguém que não vive uma vida nova, para alguém que não é um filho de Deus? Como é que eu posso desejar isso? Entende? Eu posso desejar o seguinte, abra seu coração para o Senhor. Que aí você vai ver o que é Páscoa. Páscoa é um processo, como foi lá no Egito. Houve um processo. Você reparou lá no capítulo 12 que a gente leu? É um processo isso. Porque a Bíblia fala lá no capítulo 12 que a gente leu, assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, aos 10 dias deste mês, 10. Aí mais lá na frente ele diz assim, versículo 6, e o guardareis até o 14º dia. Você já reparou que se fosse uma coisa rápida, ele falou assim, ó, hoje pega lá o negócio, faz agora. Não, Deus falou assim, ao 10º dia deste mês. Aí ele manda preparar o cordeiro, vai lá, é um processo. Para você se libertar, é um processo. No 14º mês, quando tiver todo mundo pronto, eu vou tirar vocês do Egito. A nossa salvação é um processo. A Páscoa é um processo. Ninguém sai assim correndo da morte para a vida, ninguém sai. É um processo. É isso que tem acontecido com a Helena e com todos quantos desejarem e abrirem o coração para o Senhor. O que eu acho interessante é que hoje em dia as pessoas não estão interessadas em saber qual é a verdade. Elas querem continuar vivendo na mentira, debatendo sem entendimento para justificar que ela é filha de Deus. E não é. E ela pode chorar, sangrar, ela pode brigar, ela pode matar, mas ela não muda o que Deus determinou. O que muda somos nós, através da nossa obediência e fé. Então, eu quero ser filho de Deus, vou fazer o que Deus está mandando. E não ficar provando que eu sou se eu não sou. E não é. Quem não recebe Jesus, não é. Você entendeu isso? Se você entendeu, dê uma salva de palmas para o Senhor.